Na Câmara dos Deputados, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a PEC. Eu chamo de PEC burra. Aprovou a PEC que proíbe o aborto no Brasil em todos os casos. Inclusive nos casos que já estão previstos em lei. A proposta altera o artigo 5º da Constituição Federal. Agora até vai tudo para a Constituição. Para incluir a inviolabilidade do direito à vida desde a concepção. Agora o texto segue para uma comissão especial que precisa ser criada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Meu querido Sérgio Zagarino, que também é um excelente professor de direito penal. Eu não sei porque eles estão falando que essa PEC altera os artigos do Código Penal. Essa PEC não altera nada. Essa PEC não altera os artigos do Código Penal em absoluto. Dizer que é garantido o direito à vida desde a concepção não significa proibir que se salve a vida da gestante quando não houver outro jeito senão praticar o abortamento. Não significa dizer que não há inexigibilidade de conduta diversa na realização do abortamento de uma gravidez resultante de estupro. Então, os deputados estão falando alguma coisa que eles não sabem. Eu queria te ouvir, Sérgio. Você acha que tinha que ter pelo menos um exame básico de direito para quem quer ser parlamentar? É do mínimo, na verdade. Não estão fazendo reserva de mercado nem defendendo os cursinhos. Mas seria bom, né? Pelo menos saber um pouquinho o que é Constituição, o que é lei, né? E parar de viver nessa narrativa. Porque há um tempo atrás, ainda esse ano, estavam querendo falar sobre a possibilidade de aborto até 26 semanas, se eu não me engano. E aí gerou uma discussão absurda, gigantesca, a turma da lacração da cultura woke, dizendo que tinha que permitir o aborto a qualquer momento, enfim. Agora, a turma, que é mais conservadora, mas com uma pauta mais voltada à defesa da vida, que inclusive eu defendo, até pelo fato de que eu defendo a lei no formato que ela é. Quando você propõe uma PEC que não altere em nada a legislação penal, você é como se fosse um natimorto. Você está ali, fica até aqui a metáfora do que a gente está discutindo. É um natimorto, porque não tem fim, ela não tem finalidade alguma, essa PEC. Mas ela gera uma narrativa para quê? Para você contrapor aquele absurdo de poder abortar quase com o feto ali já para nascer, quando na verdade ela não tem finalidade. Então, vejam, a lei hoje, o que ela diz? É possível o aborto em 3 hipóteses. A lei diz em 2 e a jurisprudência diz em 1. Você muito bem pontuou. Em caso de estupro, em caso de risco à gestante e a terceira hipótese, que não está na lei, porém a jurisprudência já é pacificada nesse aspecto, que é quando o bebê não tem o cérebro e é identificado. Que também, ou seja, não vai ter vida. Vejam, quando vem essa ala e caminha faz tramitar esta PEC para ser aprovada nas comissões, isso é só uma narrativa para você contrapor ali essa galera que quer que o aborto seja liberado a qualquer custo. Não vai para lugar algum. Se o presidente da Câmara tiver juízo, também não vai pautar esse absurdo. Afinal de contas, não tem nem elementos técnicos que deem embasamento para, eventualmente, essa PEC poder ser aprovada e mudar o cenário jurídico. Ou seja, estamos aqui nesta mesa discutindo absolutamente nada nesse momento. Agora, Ana Beatriz Hirsch, se a PEC tem essa finalidade, o Sérgio Zagarino está coberto de razão, esse eminente penalista que é. Jamais vai impedir que se salve a vida de uma gestante e sem que isso configure qualquer crime, uma PEC dessa. Mas, quando você coloca a preservação da vida desde a concepção, você não está eliminando completamente a possibilidade de legalização do aborto como um todo. Não o aborto legal vai continuar sendo legal, porque as causas que excluem o crime, elas existem independentemente de você colocar isso na Constituição ou não. Mas me parece que doravante, se quiserem legalizar o aborto, teriam que fazer uma PEC, uma emenda constitucional, caso venha a ser aprovada. Você é a favor ou contra o aborto? Vamos tirar o aborto legal? Vamos esconder embaixo da mesa, Ana? Gente, você capeta. É isso aí. Ué, você quer ficar... Ah, ela quer ficar na mureta. Não, eu não eu quero sou contra. Ó, aqui, ó, eu sou contra. Ponto. Eu sou contra o aborto, apoio o aborto nas hipóteses legais, que é o aborto necessário ou terapêutico, necessário ou terapêutico, que salva a vida da gestante, e o sentimental humanitário, que é o resultante de estupro. Nos demais casos, eu sou contra o aborto. Eu poderia ser. Eu queria ouvir a sua opinião.
Porque você é uma visão progressista. Muito indelicada e falar que achava que esse assunto deveria ser debatido principalmente por mulheres. Então, a minha colega Cíntia pode me acompanhar nesse debate. Desculpa, já estou tirando meu time de campo. Já estou tirando meu time de campo. Somos quem carregamos a criança. Eu não vou negar para vocês que eu acho que este assunto é extremamente complexo e eu sei que ele mexe com paixões muito intensas, então é muito difícil de ser dito. Eu acredito, sim, que as mulheres tenham o direito, claro, um direito que não é irrestrito, mas que elas tenham o direito a escolher seguir com uma gestação ou não até um determinado momento. E por que eu estou dizendo isso? Não porque eu acho legal fazer um aborto, como muitos defendem por aí, ou porque a pessoa vai sair sem método contraceptivo porque vai poder abortar depois. Isso é uma narrativa mentirosa de quem quer defender a sua visão. Porque eu posso garantir para vocês que nenhuma mulher acha legal fazer um aborto. Nenhuma mulher gosta. É um trauma para a mulher. Só que a gente não pode, e a minha defesa é nesse sentido, tá? Não podemos fechar os olhos para a realidade que nós temos no Brasil hoje. A realidade em que muitas mulheres fazem o aborto de forma ilegal, e muitas vezes passam mal quando não morrem por conta disso. E num país em que a iniciação sexual, por falta de educação, é muito cedo. Não é raro ver meninas de 12 anos grávidas. Quando a gente não está falando de grávida de parente, o que é muito pior. Eu sei, é estupro, já está na hipótese legal. Porém, você está de alguma forma, obstaculizando o exercício deste direito. E é nesse sentido que eu entendo que, sim, a gente deveria ter uma discussão muito séria e profunda sobre esse assunto, porque tem muito mais coisa envolvida do que narrativa. Eu acho, Bia, e acho que você, Bia, não precisa ficar se justificando, assim, porque... Vamos me justificando. Aqui é uma mesa de debates e é bom que haja opiniões divergentes. E é muito bom que as pessoas discordem, que senão não é para todo mundo concordar. E você colocou a sua posição. Como mulher, você acha que tem que se garantir, dentro de alguns critérios, o direito da mulher fazer a sua própria escolha, porque é ela que estará carregando, ali no caso... Uma vida. Uma vida. Eu ia falar o bebê, uma vida. Pronto. Então, está dada a opinião da Ana Beatriz Rich, que eu respeito. E não concordo, mas eu respeito, porque cada um tem direito à sua opinião. Eu queria ouvir você agora, minha querida Cíntia Nunes. Bom, vamos lá. Lógico que não tem nem o que se falar do aborto legal, né? Isso está mais do que pontuado, estabelecido, e eu sou plenamente a favor. Mas vou colocar aqui não sob o ponto de vista pessoal, sob o ponto de vista religioso, nada disso. Falar do ponto de vista jurídico. Se a gente salvaguarda a vida desde a concepção, não dá para a gente defender hoje o aborto fora das hipóteses previstas, porque se eu considero uma vida, como é que eu coloco de um lado uma vida indefesa, que não tem como dizer se eu quero continuar aqui ou não, e do outro lado alguém que, em tese, tenha uma opção. Agora, eu concordo com a minha amiga Ana que há situações que talvez devessem... E quando eu era estagiária do MP, eu participei de um júri simulado, de um júri, em que o promotor, diante de uma gravidez que foi interrompida por uma mulher num estado assim, e ela ia deixar vários filhos e mostrando a pobreza dela, e houve o pedido pelo MP de perdão judicial e o perdão foi concedido naquele momento, não foi aplicada a penalidade. Sim. Então, acho que há sim um espaço para discussões em alguns contextos, mas assim, de forma generalizada, eu sou contra. Mas, doutora, você que não sei se a doutora já teve filho, mas quantos métodos contraceptivos existem no Brasil? Existem adesivo, existe pílula, existe preservativo. Engravida, muitas vezes, quem quer. Mas infelizmente, não é. Sério? Infelizmente, vamos lá. Sérgio Zagarino, muito bem. Está colocado. Falha. Sim. Ô, Sérgio, nem todas as mulheres têm acesso a esses métodos ou têm condições e, às vezes, acontecem contra a vontade. Então, claro, mesmo assim, eu acho que no confronto entre direitos constitucionais, o direito à vida deve prevalecer, ressalvadas essas hipóteses do aborto legal. Mas aqui é importante que no Linha de Frente nós respeitamos as opiniões divergentes. Faltou, na questão do aborto, a visão do Henrique Kriegner,
que tem uma visão, eu diria, mais radical. Eu acho que a Ana Beatriz Rios pediu para eu pular o Kriegner, mas eu não vou pular. Eu quero ouvir. Kriegner, você acha que a gestante é a dona exclusiva do direito à vida intrauterina? De forma alguma, Cabeça. A gente não encontra no ordenamento jurídico no Brasil nenhuma instância em que alguém tenha direito de terminar a vida de outro. Nem mesmo o Estado tem direito de fazer isso quando a gente está falando numa situação comum, né? A não ser que seja num momento de guerra e numa exceção de guerra. Mas nem mesmo o Estado tem isso através da famosa pena de morte. Então, uma mulher não pode terminar com uma vida. E essa vida acontece desde o momento da concepção. Então, quando a gente está falando disso, eu estou colocando aqui de lado conceitos religiosos ou mesmo até éticos e estou tratando simplesmente da matéria. Você tem ali um material genético que já está formado e que, segundo a ciência, é o que caracteriza a vida, a questão genética ali, e isso precisa ser preservado em todas as instâncias. Senão a gente vai ter que abrir um pacotão aqui para discutir pena de morte, a eutanásia em momentos que não são nem de necessidade clínica, mas talvez de opção, o suicídio assistido. Nós vamos ter que abrir um pacotão aqui para poder discutir. Mas eu concordo muito com o Zagarino que faltou aí sabedoria jurídica e até política para se traçar mesmo uma PEC que viesse colocar os devidos limites a essas tentativas de flexibilização da questão do aborto legal. Quando se fala de aborto legal sem limites, né, que um bebê de 30 semanas poderia ser abortado, ou seja, se fosse pelas questões legais, como foi uma proposta que foi apresentada no Congresso Nacional. Faltou essa sabedoria, faltou esse conhecimento para que isso colocasse, essa PEC de fato colocasse esses limites, mas de aborto de forma alguma. Muito bem. Tá aí, tá, das opiniões. É importante, aqui tem que ter opinião de tudo quanto é jeito. Os fatos são os mesmos, as opiniões divergem.